Bem-vindos a mais um momento aqui de expansão de consciência, de trocas de conhecimentos, análise de cenários e reflexões profundas. Seja muito bem-vindo, você que está acabando de chegar aqui no canal, que está por aí trafegando pelo YouTube e se deparou com esse vídeo. Fique aqui com a gente, que hoje a gente vai fazer uma reflexão muito forte, bastante interessante e que vai fazer você entender muita coisa que está acontecendo no mundo, onde você mora e por aí vai. E eu gostaria também, antes de agradecer a todas aquelas pessoas que deixam seus comentários aqui, porque eu faço questão de responder um por um, em forma de agradecimento a vocês que vêm colaborando com o nosso canal. Para quê? Para que esse vídeo seja enviado para o maior número de pessoas possível. Porque essa é a única colaboração que eu peço a você. É para que você curta, para que você compartilhe, para que você deixe um comentário, para que o vídeo tenha mais interação e que a gente possa expandir, atingir mais pessoas, alcançar mais pessoas, para que elas também tenham direito a esse conhecimento. E sem mais delongas, vamos embora aqui dividir a tela para a gente já começar o nosso vídeo de hoje. É... O joio e o trigo sendo separado. Hoje, o mundo vive o tempo da grande colheita. O campo, ele é o mesmo, mas a luz que cresce no horizonte, ela começou a revelar o que antes estava escondido sobre a terra. O trigo e o joio, eles sempre estiveram lado a lado, crescendo juntos, recebendo o mesmo sol, recebendo a mesma chuva, o mesmo vento, mas agora, à medida que o ciclo está chegando ao fim, o que é verdadeiro e o que é falso começa a se distinguir naturalmente, porque de fato estamos vivendo o tempo da grande separação. O tempo em que o véu cai e o campo da humanidade começa a mostrar o que tem crescido nele. Por muito tempo, o joio e o trigo, eles coexistiram lado a lado, parecendo iguais. Falavam de amor, falavam de luz, de verdade, mas agora, com a intensidade da energia que desce sobre a terra, o disfarce, ele não se sustenta mais. O que é trigo se mostra pelo seu fruto. Humildade, coerência, compaixão e principalmente verdade. O que é joio se revela pela sua arrogância, pela mentira, pelo orgulho e pela incapacidade de olhar para dentro. E não adianta tentar parecer bom quando a vibração ela entrega tudo, porque a luz ela não julga, mas ela expõe. E é essa exposição que hoje está revelando o pior em muitas pessoas. Não para condenar, mas para limpar. É limpeza. O joio precisa aparecer para que ele possa ser separado. Precisa mostrar o que é, porque o tempo da mistura acabou. Agora a colheita ela está em curso e cada um está sendo chamado a escolher. Ou purifica o próprio campo interior e se torna trigo, ou você permanece preso na densidade do joio, destinado a se desfazer com o vento da transição. Este é o tempo em que o verdadeiro caráter de cada pessoa está sendo mostrado. O tempo em que o discurso vazio não sustenta mais nada, pois a vibração fala mais alto que as palavras. E enquanto uns
se refinam no fogo da consciência, outros se perdem no próprio veneno que criaram. A colheita não é futura, gente. Guarda isso no teu coração. A colheita não é futura, é agora. E cada pensamento, cada atitude, cada intenção está dizendo à criação o que você é. Se você é trigo ou se você é joio. Então, segue o fio, porque o que vem agora não é mais o tempo das palavras bonitas, nem dos discursos espirituais, nem daqueles discursos espirituais vazios. É o tempo da verdade nua e crua, onde o fogo da consciência está varrendo tudo o que é falso. Nenhuma máscara irá resistir mais, nenhum disfarce vai permanecer mais, porque a frequência da Terra está mudando e quem não acompanhar será naturalmente expurgado pelo próprio campo vibracional que você sustenta. O joio, ele grita, ele se defende, ele se justifica, ele tenta manipular, acusa o trigo, mas é o próprio vazio dentro dele que o denuncia. A luz que hoje incide sobre o mundo, ela é implacável. Não perdoa as sombras escondidas. Ela não protege as intenções disfarçadas. Não encobre o ego que ainda domina muitos. E essa luz, ela não castiga, mas ela revela. E é ao revelar que ela purifica. Os que são trigo estão sendo provados no silêncio, passando pelo fogo, mas sem se queimarem. Eles apenas estão sendo refinados, estão aprendendo a sustentar a própria luz em meio a esse caos, a manter o seu coração aberto mesmo quando o mundo desaba. Já os que são joio se debatem, se contaminam com o próprio veneno e acabam se destruindo em meio àquilo que alimentaram por tanto tempo. Orgulho, inveja, falsidade, ego. Então, meus queridos, chegou o tempo em que cada um colhe o que plantou. Não como uma punição, mas como uma consequência vibracional, porque o universo, gente, ele é justo. E o campo planetário, que antes tolerava aquela mistura entre joio e trigo, agora está separando automaticamente aqueles que vibram em luz daqueles que vibram em sombras. O vento da transição, ele está soprando. E esse vento, ele não negocia. Ele está levando tudo o que não tem raiz na verdade, onde o que é real permanecerá. O que é falso vai cair, porque o novo mundo não será construído sobre mentiras, sobre vaidades, sobre egos ou sobre ilusões. O tempo do joio está acabando e o tempo do trigo ele está nascendo. E o que você fizer agora, por exemplo, como pensar, sentir, agir e vibrar, é o que definirá em qual campo você permanecerá. Fica esperto, fica ligado. Então, gente, ouça, porque o chamado agora ele é individual, intransferível e ele é urgente. Não há mais tempo para indecisões espirituais ou para fingir neutralidade.
O campo da terra está se dividindo e cada um está sendo convidado a escolher o lado que irá sustentar. Não com palavras, mas com a vibração. Não com a sua aparência, mas com a sua verdade. Ou você se alinha com a luz e encara as próprias sombras com coragem, com humildade, com verdade, ou será tragado pela densidade que você mesmo alimentar. O tempo do meio termo acabou. O que é morno será cuspido do processo. O que é falso será dissolvido. O que é incoerente será revelado, que é o que está acontecendo atualmente. O trigo não precisa provar nada, ele simplesmente é. Ele vibra em amor, mesmo quando tudo parece estar ruindo. Ele sustenta a fé, mesmo sem garantias. Serve, mesmo sem reconhecimento. Ele floresce onde o caos tenta dominar, porque sua força vem da raiz que toca a fonte criadora. Mas o joio ele se exalta, ele aponta o dedo, critica o que não entende, busca sempre ter razão, ele busca o poder, vive de aparência, mas está seco por dentro. E quando o vento da consciência sopra, é o primeiro que cai. Este é o momento em que a Terra decide o seu futuro. O campo vibracional do planeta está mudando. E a pergunta que ecoa forte em cada alma é: qual frequência você escolhe sustentar? A transição não é um evento que virá, ela já começou. E o que você é, de fato, está sendo revelado agora, porque no reino que está nascendo, só o que é verdadeiro permanece. O resto, o resto o vento leva. Por que que eu trouxe essa metáfora? Porque aqui eu estou falando de joio e de trigo, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de comportamento. Porque, de fato, nós estamos vivendo a separação, onde todas as máscaras estão caindo. E o som que se ouve hoje é do estilhaçar da ilusão indo embora. Um eco profundo que está atravessando famílias, amizades e ambientes de trabalho. Isso é o som da verdade rasgando os disfarces. São aqueles personagens se desfazendo e as sombras vindo à tona para mostrar o que sempre esteve ali, escondido atrás de quê? De sorrisos, dos títulos e daquelas palavras bonitas, né, dos discursos maravilhosos. Nós estamos vivendo o tempo da revelação. Você acreditando ou você não acreditando, nada mais se sustenta na mentira, nada mais se sustenta na manipulação ou na aparência. A energia da Terra está vibrando tão alto que o que é falso simplesmente não encontra mais espaço. E assim, diante dessa luz intensa, o lado oculto das pessoas começou a emergir, não para ser condenadas, julgadas, mas para expor o que precisa ser curado. Dentro das famílias, as máscaras daquele tudo bem estão caindo. Aquelas feridas antigas, varridas por anos para debaixo do tapete, elas estão sendo trazidas à superfície.
O que era mantido em silêncio agora exige ser olhado, conversado, para ser libertado. E entre os amigos, a lealdade ela está sendo testada. Os vínculos, sabe, aqueles vínculos baseados em interesses ou conveniências, eles estão se rompendo e apenas as conexões de alma é que estão permanecendo. Nos ambientes corporativos, nos ambientes de trabalho, a verdade também está vindo à tona. O jogo do ego, da competição e das aparências também está desmoronando diante da força da autenticidade. Já não basta parecer bom, é preciso ser bom. Quem age pelo poder ou falsidade começa a se perder em sua própria rede de máscaras. E quem age com a verdade, mesmo em silêncio, começa a se destacar pela sua própria vibração. Chegamos num tempo em que o universo simplesmente ele está fazendo uma triagem, porque tudo o que é incoerente está vindo à tona, não para castigar, mas para limpar, porque a luz não permite mais que o escuro se esconda. E quanto mais alguém tentar disfarçar, mais evidente se torna o que ele tenta ocultar. As máscaras estão caindo porque a alma não está suportando mais o peso da mentira. E cairão uma a uma. A da aparência, a daquelas bondades fingidas, dos amores condicional, da espiritualidade de fachada e daquelas amizades por conveniência. E quando o chão ele estiver coberto delas, dessas máscaras, o que restará será o rosto verdadeiro de cada um, sem maquiagem, sem personagem, sem filtros. E é nesse ponto que o novo começa, quando não há mais o que esconder, porque o mundo que está nascendo não precisa de perfeição. Ele só precisa da verdade. Guarda isso no teu coração. O mundo que está nascendo hoje não precisa mais de perfeição. Ele só precisa da verdade. Mais nada. E depois, gente, que essas máscaras caem, o silêncio, ele toma conta. É o instante em que o ego se cala e a alma, enfim, ela pode respirar. O chão está coberto de fragmentos do que um dia alguém tentou ser. Não era, tentou ser, como os papéis que representou para agradar, para controlar, para sobreviver. E diante desse espelho quebrado, não há mais para onde você fugir. É o momento de você encarar o que sobrou, que é o verdadeiro eu. Esse momento ele vem exigindo demais a autenticidade de todos nós, porque não se sustenta mais esse lance de manter uma imagem que não é verdadeira. Porque quando a verdade se impõe, é para limpar, para reorganizar e destruir aquilo que é falso. E só permanecer o que é verdadeiro e inteiro. Inteiro. É aí que começam os verdadeiros reencontros. Aquele em que não há mais personagens se relacionando, é mais almas se reencontrando, famílias se refazendo de um outro modo, de uma outra maneira, agora sem aquelas encenações que sustentavam aparente equilíbrio. Amizades verdadeiras se fortalecendo, enquanto aquelas superficiais
vão se dissolvendo naturalmente. E no trabalho, a vibração ela começa a mudar, onde o poder passa a estar com quem é verdadeiro, não com quem fingia ser. O desmoronamento das máscaras não é um caos, é um renascimento. É a Terra limpando o campo energético coletivo, tirando a poeira do velho mundo para que o novo possa florescer. A transparência, gente, nesse momento agora, ela virou lei. A coerência, um requisito, e a vibração, o idioma que vai identificar quem realmente somos. Depois que as máscaras caem, tudo fica mais claro. Os olhos veem diferente, o coração sente diferente. E você entende finalmente que o colapso, ele era apenas o parto, o nascimento de uma nova humanidade livre, consciente e inteira. O mundo não precisa de mais perfeição, precisa do que é verdadeiro. E só os que tiverem coragem de permanecer sem máscaras farão parte do novo tempo que está chegando. Fora isso, o resto vai ser expurgado. Eu acredito, que muitos de vocês estão estranhando muita coisa que vem acontecendo nesse momento atual. O que vocês estão vendo, por exemplo, no mundo, no país em que cada um mora, nas cidades, entre a família de vocês, entre os amigos de vocês, entre o ambiente de trabalho, entre o bairro que você mora. E alguns até pensam que o ser humano ele está ficando cada vez mais desumano. Mas não é nada disso, gente. Eis o tempo das revelações que chegou, onde o ciclo do joio e do trigo, finalmente, eles estão se separando. Quem é joio e quem é trigo. As máscaras que encobriu a verdade, elas estão caindo uma a uma, se estilhaçando no chão da consciência, porque nada mais ficará escondido. Essa é a realidade. O que era sombra, ele está vindo à tona. O que era aparência está se desfazendo. E o que era ilusão se mostrando pelo próprio peso das mentiras. As máscaras caíram e com elas ruiu o teatro da humanidade. Acabou o teatro da humanidade. Ruiu. As relações, as famílias, os ambientes de trabalho, todos só estão sendo varridos pela energia da verdade. Agora, cada um está sendo revelado pelo que exatamente é, não pelo que você diz ser. O joio está se denunciando pelo vazio das intenções, pelo orgulho e pela manipulação. E o trigo se reconhecendo pela serenidade, pela humildade e pela coerência entre as palavras e a vibração. Gente, literalmente, chegou a hora da lei de causa e efeito se manifestar a sua própria justiça. Chegou a hora da lei de causa e efeito manifestar a sua justiça. Será que isso te assusta ou te deixa aliviado? Todas as emoções, elas estão à flor da pele nesse momento. E esse é o momento mais delicado de toda a história da humanidade. Porque o que foi semeado em luz está florescendo em bênçãos. E o que foi plantado em sombra está retornando como um espelho, para que cada um veja, sem filtros, o que criou
Não há, não existe injustiça. Há apenas retorno. Não há, não existe injustiça, só apenas retorno. É o campo devolvendo o que nele foi lançado. O que você semeou está trazendo bênçãos em sua vida nesse momento agora? Ou está trazendo caos, desordem, problemas de saúde, confusão, infelicidade, acontecimentos ruins? Seja sincero com você mesmo e olhe para a sua colheita. Ah, mas eu não acredito em coisa que eu estou colhendo e blá, blá, blá. Problema seu. Você acreditando ou não. Estamos no momento da nossa colheita. Estamos na separação do joio e do trigo. O tempo da sua colheita chegou, você acreditando, não acreditando, e junto com ele, a triagem final também. O que é verdadeiro vai permanecer ali, firme, e o que é falso vai desabar, vai ruir. Quem construiu sobre a verdade agora está se firmando. Já quem viveu de fachada agora se vê distante das ruínas do próprio engano. Aliás, se vê diante das ruínas do próprio engano. Porque é o fim da era da ilusão. É o tempo em que as palavras não bastam, em que as intenções elas têm som, forma e peso. As máscaras caíram, as sementes brotaram e a colheita começou. E diante da luz que agora tudo se revela, cada alma está sendo convidada a olhar para dentro e escolher continuar como joio, sustentando a falsidade, a negação e o orgulho, ou renascer como trigo purificado, verdadeiro e digno de semear o novo mundo. Porque no campo da nova terra, nada falso florescerá. Não adianta lançar as sementes, não vai germinar. A lei ela é simples e imutável. Tudo que você emite volta para você. Tudo que você planta, você vai colher. Tudo que você fingir ser, vai cair. Porque no fim, só vai permanecer o que de fato é real. Guarda isso no teu coração. O que está dentro é o que se manifesta fora. E não há como você colher amor plantando o egoísmo, nem paz semeando conflito, discórdia. Reflita e leve esse conteúdo para o resto da tua vida vivente. Como de praxe, eu sempre recomendo você ver os vídeos uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias, para que você entenda, porque hoje eu fiz ele todo baseado em metáfora, mas está muito explícito o que eu, Paloma, quis dizer aqui para você. Como Cristo disse, tudo que o homem semear, isso também colherá. Então, aquilo que você plantou desde o dia que você nasceu até hoje, você está colhendo. Está sendo bom a sua colheita ou está sendo ruim? É nisso que você precisa pensar. É nisso que você precisa refletir. Gente, eu vou ser só um pouco, sabe, assim, mais clara, porque tudo que eu falei aqui está muito claro. Mas eu sei que muita gente está observando, porque eu mesmo estou vendo muito isso acontecer na minha frente.
o joio sendo separado do trigo. Na minha família, no ambiente de trabalho, nas amizades, tudo ao meu redor. Tudo, absolutamente tudo, porque isso não é só comigo. É só você parar e prestar atenção. Não é uma questão, o ser humano está ficando cada vez pior, o ser humano está isso. Não é, gente, é separação. O que tem de melhor vai vir à tona, assim como o que tem de pior vai vir à tona. Se você é uma pessoa do bem, você não precisa se preocupar. Se você é uma pessoa que anda naquele caminho reto, você não precisa se preocupar. Mas se você é aquela pessoa que finge ser uma coisa que você não é, aí você tem muito o que se preocupar. Mas muito mesmo. Porque nada mais se sustentará. Nada que não seja verdadeiro vai se sustentar. Vai criar, vai nascer, vai germinar, nada. Então, se acontece um conflito na tua família, presta atenção, porque está sendo exposto quem é quem. Eu passei por uma situação no mês de agosto, dentro da minha família, muito forte, muito impactante, que mexeu com uma pessoa que é muito preciosa para mim. Muito, mas muito preciosa. E isso não foi e não está sendo fácil. Mas eu, Paloma, já estou trabalhando o perdão dentro de mim. Porque não adianta eu vir aqui pregar separação de joio e de trigo, máscaras que estão caindo, falar de perdão sem eu praticar. E eu estou nesse processo do perdoar. Porque eu sou como vocês, eu não sou eu diferente de vocês. Quando acontecem as coisas, eu me permito ter raiva, eu me permito sentir tudo que eu tiver de sentir. Eu só não quero manter. Eu só não quero deixar guardado dentro de mim, porque só vai fazer mal para mim. Então, hoje, eu vejo que isso foi mostrando quem é joio, quem é trigo. Porque nessa situação que aconteceu, mostrou muitas máscaras para mim. Algumas que eu até já desconfiava, mas eu não tinha certeza da intensidade, né, da máscara dessa pessoa. Hoje eu sei. Então, separação do joio e do trigo. Não adianta você querer ser algo que você não é, que não é de você, que não é natural, ser forçado, ser para mostrar para a sociedade, para mostrar para as pessoas. Porque o que é mais importante, agora, nesse exato momento, eu estou aqui só. Não tem ninguém aqui ao meu redor. Daqui a pouco eu vou fechar essa câmera. O mais importante não é o que eu estou fazendo aqui agora, é depois que eu desligar a câmera. Quem eu vou continuar sendo? Se eu vou virar uma pessoa arrogante, se eu vou virar uma pessoa completamente diferente do que vocês estão vendo aqui, do que vocês veem nos meus vídeos. Esse é o principal, é quando você está só. O que passa na tua mente, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que você tem e o teu comportamento. Enquanto os holofotes não estão em você, porque é muito bom estar na frente das pessoas dando uma de boazinha, de maravilhosa, de legal, de bacana, e eu sou o que sou. O que vocês veem comigo aqui, eu sou até mais. Eu gosto de brincar, eu gosto de fazer palhaçada, eu gosto de fazer as pessoas rirem, adoro arrancar sorriso das pessoas. Essa é a Paloma, aqui na frente das câmeras, com ela desligada em qualquer momento da minha vida. Então, a minha frequência, se eu estiver mentindo aqui para vocês, ela vai dizer. Ela vai dizer se eu sou joio ou se eu sou trigo. Não adianta eu vir aqui, eu mentir e dizer que eu sou isso e aquilo outro, se eu não sou.
porque a máscara vai cair. Então, o que você hoje está vendo em todos os ambientes que você frequenta é isso. São revelações, pessoas mostrando o que elas têm de melhor e o que elas têm de pior dentro delas. E isso há muito tempo já se vem falando que isso ia acontecer, esse momento das pessoas mostrarem o seu pior lado ou o seu melhor lado. Todos nós temos luz e sombra dentro. Não adianta dizer que não tem. Todos nós temos. Mas aí, o que prevalece mais em você? A tua luz ou a tua sombra? Porque, por exemplo, você acha que quando aconteceu o fato que aconteceu na minha família, você acha que eu não esbravejei? Que eu fiquei assim, ai, amém, que bom. Claro que não. Claro que eu esbravejei. Porque o meu lado sombra, ele existe e eu não nego a minha sombra. A grande questão é quem prevalece mais em mim. É quem eu permito. E eu permito que a minha luz, ela permaneça mais. Por isso que eu estou trabalhando o perdão dentro de mim. Está sendo muito bom. Já estou me sentindo leve. Está sendo ótimo. Mais uma lição, mais uma bagagem, mais um aprendizado, mais uma descoberta de quem é quem, da capacidade que o ser humano tem. Então, isso é muito bom, mas não significa que Paloma não tenha o seu momento sombra. O problema, gente, não é ter a sombra, não é de vez em quando você manifestar a sua sombra, é você deixar ela se sobressair, é você deixar que ela permaneça mais, que ela vibre mais em você do que a tua luz. Essa é a diferença e que faz muita diferença na tua vida. Então, olha para a tua colheita. O que você está colhendo agora são bênçãos, são coisas boas, ou você está colhendo coisas ruins, como caos, como desordem, como briga, como uma falta de saúde, porque eu, Paloma, eu estou colhendo muita coisa boa na minha vida. Eu, Paloma, estou colhendo muita coisa boa. Acontece coisas ruins? Sim, mas é tão pouco que nem fede e nem cheira. Então, o que você está colhendo? Está sendo bênçãos ou está sendo maldição? Reflete em cima disso. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha esse vídeo com as pessoas. Vamos dividir esse conhecimento para que outras pessoas possam fazer essa reflexão, para que outras pessoas possam se trabalhar, entender o que está acontecendo à sua volta com as pessoas, seus amigos, seu marido, sua esposa, seja lá o que for, dentro do meio da sua família, do meio do seu trabalho. Vamos fazer esse vídeo aqui, ó, correr no YouTube, para que mais pessoas possam refletir em cima disso. Então, que o Criador te abençoe, abençoe a tua vida, abençoe o teu trabalho e abençoe a tua transição. Qualquer hora, qualquer momento, a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais, tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês. Amo vocês. Tchau, tchau.